Oi, gente, a nossa aula de hoje é sobre cirurgia dentoalveolar. Eu separei 7 questões das provas da URGS dos últimos anos para a gente resolver juntos e revisar esse assunto. Vamos lá, então. Primeira questão da URGS de 2022, sobre a retenção dentária, considere as afirmações abaixo. Primeira afirmativa. A discrepância do comprimento do arco dentário é uma causa de retenção. Certo. A discrepância do comprimento do arco é a causa mais comum da retenção dentária. Isso acontece quando há uma diferença entre o comprimento do arco ósseo-alveolar e o comprimento, o diâmetro das coroas dentárias dos dentes. Quando há uma diferença, quando o arco ósseo-alveolar é menor do que o comprimento, o diâmetro dos dentes, acontecem as retenções dentárias. Segunda afirmativa. Os terceiros molares inferiores são os dentes mais frequentemente retidos. Certo também. Os terceiros molares inferiores são os últimos dentes a erupcionarem, então frequentemente não tem mais espaço para eles no arco ósseo alveolar. Por isso eles se tornam retidos. Depois deles, os dentes mais frequentemente acometidos pela retenção dentária são os terceiros molares superiores, seguidos pelos caninos superiores, e justamente pelo mesmo motivo. Eles erupcionam mais tarde que os outros dentes, por isso não há espaço para eles no arco. Terceira afirmativa, o trauma dentoalveolar é uma causa de retenção. Certo também. O trauma da dentição decídua pode trazer diversas repercussões para a dentição permanente, e uma delas é a retenção dentária. Então, as 3 afirmativas estão certas. Letra E é a correta. Próxima questão da URGS de 2022, sobre o tratamento cirúrgico do terceiro molar inferior retido horizontal, classificado por Pell e Gregory como classe 2B, considere as afirmações abaixo. 1. Dispensa a realização de ostectomia. 2. Dispensa a realização de odontosecção. 3. Exige a realização de ostectomia e odontosecção. Então, para resolver essa questão, primeiro a gente tem que relembrar a classificação de Pell e Gregory, que é um assunto muito cobrado nas provas de residência. A classificação de Pell e Gregory, ela se divide em ela avalia 2 relações. A relação do terceiro molar inferior com a borda anterior do ramo mandibular e a relação do terceiro molar inferior com o segundo molar adjacente, a profundidade desse dente no corpo mandibular. Então, relacionado com a borda anterior do ramo mandibular. O terceiro molar pode ser classificado em classe 1, quando todo o diâmetro da coroa dele está anterior à borda anterior do ramo mandibular. Ele pode ser classificado em classe 2, quando aproximadamente metade da coroa do terceiro molar está coberta pela borda anterior do ramo mandibular, ou em classe 3, quando todo o diâmetro da coroa do terceiro molar está coberto pelo ramo mandibular, como aqui nessa imagem. Obviamente, essa classificação, a classe 3, é o que mais dificulta a remoção desse dente. Relacionada à profundidade desse dente no corpo mandibular, é avaliada a relação com o plano oclusal do segundo molar adjacente. Ele é classificado em posição A, quando a superfície oclusal do terceiro molar está aproximadamente no mesmo nível do plano oclusal do segundo molar adjacente. Classificado em posição B, quando a superfície oclusal do terceiro molar está entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar adjacente. Ou em posição C, quando a superfície oclusal do terceiro molar está abaixo da linha cervical do segundo molar adjacente. De novo, a posição C é a que mais dificulta a remoção desse dente. Então, sobre o dente que a questão traz, se trata de um dente horizontal, classificado por Pell e Gregory como classe 2, ou seja, aproximadamente metade da coroa desse dente é coberta pela borda anterior do ramo mandibular, e em posição B, em que a superfície oclusal desse dente se localiza entre o plano oclusal do segundo molar e a linha cervical do segundo molar. Então, ele é um dente que tem é coberto por uma quantidade considerável de osso, e por isso ele precisa de ostectomia para liberar, principalmente a porção vestibular e distal dele, para permitir a extração desse dente. Além disso, a odontosecção também é necessária, porque quando a gente faz o seccionamento desse dente, a gente evita que tenha que ser feita uma grande ostectomia, que o paciente tenha que passar por uma grande remoção de osso ali ao redor do dente. Então, a afirmativa 3 é a certa, por isso a letra C é a correta. Próxima questão da URGS de 2019. Assinale com V ou F as afirmações abaixo sobre as retenções dentárias. Primeira afirmativa, a retenção dentária pode estar associada à síndrome de Gorlin-Goltz. Verdadeiro. Na síndrome de Gorlin-Goltz, a maioria dos pacientes vão apresentar múltiplos ceratocistos odontogênicos.
que é um tipo de cisto odontogênico muito associado, frequentemente associado a um dente retido. Por exemplo, nessa foto do Neville, é o caso de um paciente portador da síndrome de Gorlin-Gonçalves. Ele apresenta múltiplos ceratocistos, como a gente pode ver aqui na mandíbula, do lado direito, do lado esquerdo também, na maxila ele tem esse, e ele tem dois dentes retidos, o dente 47 e o dente 13, associados a esses ceratocistos odontogênicos. A segunda afirmativa diz: a técnica de odontosecção por clivagem pode ser indicada para terceiros molares retidos em situação disto-angular. Essa afirmativa é falsa. A técnica de odontosecção por clivagem é uma técnica em que são utilizados um formão e martelo cirúrgico para realizar a odontosecção, e ela tem uma indicação um pouco restrita. Ela é indicada para dentes meso-angulados, por isso que aqui está errado, em aproximadamente 45 graus, que sejam birradiculares. Esses dentes podem ser tanto retidos ou parcialmente retidos, mas essa afirmativa está errada justamente por esse disto angular. Aqui a gente já pode eliminar a primeira, a letra C e a letra B também. Aqui eu trouxe um artigo da doutora Idola Puricelli sobre a técnica de odontosecção por clivagem. Eu sugiro que vocês baixem e leiam esse artigo para se familiarizar um pouco com essa técnica. Continuando a resolução da questão, a terceira afirmativa diz: a reabsorção dentária pode ser uma complicação associada à retenção dentária. Verdadeiro. Dentes retidos, eles podem estar frequentemente, eles estão com o folículo também retido. E esse folículo pode causar a reabsorção do dente adjacente. Às vezes, essa reabsorção é tão acentuada e o diagnóstico é feito tão tardiamente que o paciente acaba perdendo esse dente que sofreu reabsorção dentária, quanto o dente retido também. Então, essa afirmativa é verdadeira. E aqui a gente já resolve a questão. É a letra D. Mas vamos ver a última. A formação radicular inferior a 1/3 diminui a complexidade cirúrgica no tratamento radical da retenção. O tratamento é falsa, essa afirmativa. O tratamento radical da retenção é a extração do dente retido, né? E, na verdade, a formação radicular inferior a 1/3 dificulta a complexidade. Isso porque, quando o dente tem menos de 1/3 de raiz formada, ele tem um formato arredondado. E quando é feita a tentativa de remoção desse dente com uma alavanca, o dente tende a girar no próprio alvéolo, o que dificulta a elevação dele. A melhor época para extração de dentes é quando eles têm 1/3 a 2/3 de raiz formada. Menos de 1/3 não facilita a extração. Aqui eu trouxe um resumo dos fatores que tornam a cirurgia de impactação menos difícil e mais difícil. Então, entre os fatores que tornam menos difícil, seria a posição mesioangular do dente. Isso facilita o eixo de saída do dente. A formação radicular de 1/3 a 2/3, como a gente acabou de falar, raízes fusionadas, retas e cônicas, o espaço do ligamento periodontal amplo, um folículo associado a um dente impactado grande, pacientes jovens com 18 anos ou menos que têm um osso menos denso, facilita a extração, e um espaço entre o terceiro molar retido e o segundo molar adjacente. Esses são os fatores que tornam a cirurgia menos difícil. Os fatores que tornam a cirurgia mais difícil é a posição distoangular do dente. Isso porque ele fica impactado no eixo de saída dele, ele bate no osso que impacta esse dente. A formação radicular menor que 1/3 ou maior que 2/3. Raízes separadas e curvadas. O espaço do ligamento periodontal estreito. Um folículo pequeno associado a esse dente retido. Pacientes com mais de 35 anos que tenham e apresentam um osso mais denso, e um contato direto entre esse terceiro molar retido e o segundo molar adjacente. Esses são os fatores que tornam a cirurgia mais difícil. Próxima questão da URGS de 2018, sobre as retenções dentárias, considere as afirmações abaixo. A clivagem pode ser indicada como técnica de odontosecção para tratamento cirúrgico de terceiros molares inferiores parcialmente retidos. Verdadeiro. Como a gente acabou de ver, a indicação da técnica de clivagem é um pouco restrita, mas é justamente para terceiros molares inferiores parcialmente retidos ou retidos, desde que eles sejam mesioangulares birradiculares, mas pela afirmativa, correto. A gente já pode eliminar a letra B e a letra C. Segunda afirmativa, a classificação de Pell e Gregory para os terceiros molares inferiores considera a inclinação do dente retido em relação ao longo eixo do segundo molar.
Falso. A classificação de Pell e Gregory considera a posição do terceiro molar em relação à borda anterior do ramo mandibular e a profundidade do terceiro molar no corpo mandibular, relacionando a posição do segundo molar, mas não relaciona ao longo eixo do segundo molar. Então, essa afirmativa é falsa. A gente já pode eliminar esta e essa. A gente já fica com a resposta certa, mas vamos ver por que a terceira está errada. O Inter classifica a retenção de terceiros molares inferiores de acordo com a profundidade no ramo e no corpo mandibulares. Falsa. O Inter classifica os terceiros molares em relação ao longo eixo do segundo molar. Ele classifica em horizontal, mesoangular, vertical ou distoangular. Na verdade, a definição das classificações está invertida aqui entre a 2 e a 3. A afirmativa 2 define a classificação de Winter e a afirmativa 3 define a classificação de Pell e Gregory, por isso ambas estão erradas. Letra correta, letra A, apenas a primeira afirmativa correta. Aqui eu trouxe um post que a gente fez no Instagram sobre a classificação de Winter. Vocês podem escanear e ir lá no post e revisar essa questão. Próxima questão da URGS de 2023. Assinale com V ou F as afirmações abaixo sobre as retenções dentárias. Primeira afirmativa. As complicações tumorais das retenções dentárias são o desenvolvimento de cistos e de neoplasias no local da retenção. Verdadeiro. Um dente retido, frequentemente ele fica também com o seu folículo retido, o saco folicular, e esse folículo pode sofrer uma degeneração cística e causar cistos odontogênicos, como cisto dentígero, ceratocisto, e ainda tumores odontogênicos podem se desenvolver a partir do epitélio desse folículo que envolve o dente retido. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. A gente pode eliminar a letra B e a letra D. Segunda afirmativa. A coronectomia parcial intencional é uma alternativa na prevenção de parestesia do nervo alveolar inferior em terceiros molares inferiores com raízes próximas ao nervo. Verdadeiro. A coronectomia consiste na remoção total da coroa de um dente retido e as raízes são mantidas no local. Isso é indicado quando as raízes estão em íntimo contato ao nervo alveolar inferior para a gente prevenir uma parestesia no paciente, porque pode causar grande incômodo. A parestesia do nervo alveolar inferior vai acometer o paciente vai apresentar uma sensação de anestesia prolongada em todos os dentes mandibulares, na pele do mento, do lábio. Então, traz um grande incômodo para o paciente e se a gente pode evitar, melhor. Então, a coronectomia é bem indicada nesses casos. A gente pode eliminar já a letra C. Terceira afirmativa. A odontosecção, de grande aplicabilidade nas cirurgias para as retenções dentárias, consiste na remoção do osso vestíbulo distal, com o objetivo de possibilitar a extração com alavancas. Falso. Na verdade, essa definição é da ostectomia, que consiste na remoção do osso. A odontosecção consiste no seccionamento do dente, para a gente não precisar remover tanto osso para extrair o dente. Essencialmente, qualquer dente pode ser removido sem fazer uma odontosecção, mas seria necessário uma grande ostectomia, remover uma grande quantidade de osso. Então, para prevenir isso, para causar uma menor morbidade para o paciente no pós-operatório, para não deixar o osso remanescente tão frágil, a gente prefere fazer uma odontosecção, seccionar o dente, para ele sair em várias partes e a gente não precisar remover tanto osso. Mas essa afirmativa está errada. Aqui a gente já pode eliminar a letra E. Última afirmativa. Os caninos superiores retidos têm forte tendência de tratamento cirúrgico conservador com a colagem de artefatos para o tracionamento ortodôntico. Verdadeiro. Os caninos, eles são dentes importantíssimos na oclusão, eles são importantes no movimento de lateralidade na mandíbula, eles fazem a guia canina, né? Então, se a gente pode manter esses dentes, em vez de extrair, melhor para o paciente. E se eles estão numa posição favorável, o tracionamento ortocirúrgico responde muito bem e não é necessário extrair esses dentes. Então, a alternativa correta é a letra A. Próxima questão da URGS de 2020. A indicação de múltiplas extrações dentárias em uma única consulta deve levar à alteração no procedimento rotineiro de extrações. Com relação a esse planejamento, considere as afirmações abaixo. Primeira afirmativa, a reabilitação dos dentes a serem removidos só deve ser planejada na consulta pós-operatório, após a 4ª semana. Falso. Quando a gente planeja múltiplas extrações, a gente precisa pensar na reabilitação do paciente antes de fazer a cirurgia. A gente precisa pensar se o paciente
vai usar uma prótese removível, uma prótese fixa, vai fazer implantes. Em alguns casos, os implantes dentários eles podem ser colocados no mesmo momento da extração do dente. Então, isso tem que ser pensado e visto antes. Se for necessário discutir com o protético, o protesista do paciente, melhor para o paciente. Então, a primeira afirmativa é falsa. A letra A a gente já elimina, letra C e letra E também. Segunda afirmativa, o planejamento do número de extrações deve levar em consideração a dificuldade cirúrgica. Sim, isso deve ser estabelecido antes da cirurgia, porque quanto maior a complexidade cirúrgica, maior vai ser a morbidade do paciente. Então, a gente precisa planejar quantas extrações a gente consegue fazer de acordo com a dificuldade dos dentes que o paciente precisa extrair. Então, a segunda afirmativa é verdadeira. A gente não consegue eliminar nenhuma, vamos para a terceira afirmativa. As exodontias devem ser iniciadas pelos dentes anteriores devido à melhor visualização. Não, falso. Na verdade, a gente deve iniciar as extrações múltiplas pelos dentes posteriores para que a gente consiga luxar com as alavancas com maior facilidade. Os dentes anteriores ficam depois e os caninos, que são os dentes mais difíceis de serem extraídos, devem ficar por último. Então, essa afirmativa é falsa. Letra correta, letra B, apenas a segunda afirmativa. Aqui eu trouxe um trecho do livro do Hupp, em que ele recomenda a ordem adequada quando for necessário extraírem dentes superiores, inferiores, anteriores e posteriores. Então, a gente deve começar pelos superiores posteriores, depois os superiores anteriores, deixando o canino, depois os caninos superiores, depois os inferiores posteriores, seguido pelos inferiores anteriores e, por último, os caninos inferiores. Próxima questão da URGS de 2020. No bloco superior abaixo estão relacionados tipos de fórceps indicados para extração de dente ou grupo de dentes. No inferior, dentes ou grupo de dentes. Relacione o bloco inferior ao superior. Então, essa questão é bem simples, mas é bem decoreba também, né? Ou a gente sabe ou a gente não sabe. No próximo slide eu trouxe uma tabela, daí vocês podem revisar, mas eu vou dar algumas dicas de como eu decorei alguns fórceps. Eu tentava associar o número do fórceps com a indicação de dente dele. Então, claro que não vai dar certo para todos, mas, por exemplo, o fórceps 18R, 18L é um fórceps indicado para molar superior e eu associava ao dente 18, que é um molar superior. Então, assim, eu gravava. Outro exemplo, o fórceps 1, ele é indicado para incisivos e caninos superiores. Então, eu associava o dente 11, que é o incisivo central superior, ao número do fórceps 1. A gente não vai conseguir fazer isso com todos, mas outra dica que eu poderia dar para vocês, que foi o que eu fiz, é façam uma tabela à mão mesmo ou imprimam e colhem num lugar que vocês vejam todos os dias, por exemplo, na parede do quarto, na porta da geladeira. E daí, com o tempo, assim, alguns dias vocês já vão gravar mais essa informação. Então, vamos resolver a questão. Ele traz o fórceps 1, o 18R, 18L, o 17, o 69 e o 151, e a gente tem que relacionar com o bloco inferior, que são os dentes indicados. Então, os molares inferiores, o fórceps indicado é o fórceps 17, número 3. Aqui a gente já pode eliminar algumas alternativas. Depois, os incisivos e caninos superiores, o indicado é o fórceps 1, como a gente acabou de falar, né? Número 1 aqui. Aqui a gente já mata a questão, né? Eles foram bem legais em botar essas alternativas, mas vamos ver quais que são as indicações dos outros dentes. Os pré-molares caninos e incisivos inferiores, o fórceps indicado é o 151. 5 aqui. Os molares superiores é indicado o fórceps 18R para o lado direito e o 18L para o lado esquerdo. E as raízes superiores, o fórceps indicado é o 69, número 4 aqui. Então, a alternativa correta, letra B. Mas vocês veem que essa é uma questão que a gente nem precisa saber todos os fórceps, né? A gente sabendo uns dois, a gente já mata a questão, porque eles foram legais em escolher essas alternativas. Aqui a tabela que eu trouxe para vocês para ajudar a decorar esses números. Não tem muitas dicas fora a que eu dei antes e que me ajudou.
Mas vocês podem pegar essa tabela, anotar numa folha, imprimir e colar na parede do quarto, na porta de geladeira. Em alguns dias vocês já vão ter decorado essas indicações. Então, essas foram as questões que eu separei para a nossa revisão de hoje. Espero que tenha ajudado. Desejo boa prova a todos. Sugiro que vocês revisem as classificações de dentes retidos, classificação de Perrin-Gregory, de Winter. Sugiro que revisem as síndromes associadas a retenções dentárias, que são várias. Fatores que tornam a cirurgia de impactação menos ou mais difícil, que é aquela tabela que eu botei antes. Enfim, esses assuntos que a gente falou agora. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Abraço a todos.